e hoje nós vamos falar sobre os nossos centros de energia. Pois é, os chakras. Você certamente já ouviu falar a respeito deles, você sabe que são 7 os chakras principais, mas e aí, você tem cuidado desses centros de energia? Como que está a sua relação com eles? Tem aí dado aquela energizada, buscado harmonizá-los? Então, hoje nós vamos falar tudo sobre chakras, para quem não conhece muito bem do assunto, e vamos falar também sobre como vocês podem harmonizá-los. Para falar sobre isso, está aqui com a gente a KT Mateus, que é líder espiritual. Bem-vinda mais uma vez. Gratidão. Tudo bem? Como você está? Graças a Deus, tudo bem, tudo fluindo. Que bom, a gente fica feliz. Gente, a KT, ela é líder na Umbanda, é sacerdotisa, entende muito sobre o orixá, sobre as entidades, estuda outras coisas também, né? Porque a gente tem que estar sempre, né, buscando aprendizado e outras ferramentas, né? Sim. A Umbanda, ela é hoje uma religião que aborda diversos fragmentos, além dos orixás, além das relações com o conceito afro, né, de culto afro, também aborda todos os princípios que envolvem a espiritualidade. Então, nós gostamos de dizer que a Umbanda, ela comporta em si tudo aquilo que é espiritual, tudo aquilo que provém de Deus. Então, a Umbanda, ela é uma religião sem limites. Por quê? Porque por mais que exista, né, os seus dogmas, ela também comporta diversas outras manifestações, como o estudo também da mediunidade, que vem de Kardec, como o estudo da ufologia espiritual, com seres extradimensionais que vão além de um caboclo, que vão além de um preto velho. E é muito importante nós focalizarmos essa ideia para entender que a espiritualidade trabalha a unicidade, e a Umbanda, ela vem tomando partido dessa unicidade, nos fazendo entender que a espiritualidade, ela é um todo. Tá. Muito bem. Agora me conta uma coisa, a Umbanda é o seu caminho espiritual, o caminho que você escolheu. Isso. Mas independente disso, todos nós temos os nossos dons, né? Psíquicos ou chamados de paranormais, que são coisas que a gente trouxe para esse mundo ou que a gente desenvolveu. Você tem a psicofonia já há muitos anos, né? Como que está essa relação com essa habilidade e o que é para as pessoas que não conhecem a psicofonia? A psicofonia, ela é uma das mediunidades, né, uma das faculdades mediúnicas que todos nós seres humanos possuímos. Embora uns muito, outros não. São estágios. Digamos que começa com a intuição, né, que é o afloramento da mediunidade, e aí ela vai se desdobrando, vai avançando para a clarividência, para a vidência, para a audição, que é a psicofonia. A psicofonia nada mais é do que o acesso auditivo para os mestres, os seres extradimensionais, que entram em contato com o médium psicofônico, e aí através da psicofonia é narrado tudo aquilo que a entidade, que a divindade está querendo transmitir naquele momento. Hoje em dia, nos atendimentos, você tem usado mais a psicofonia ou algum tipo de oráculo? Como que tá? Na verdade, eu só trabalho com a psicofonia e a clarividência. Inclusive, quando eu utilizo o oráculo, né, seja cartas, também trabalho com as cartas, tenho pacientes que preferem as cartas. É às vezes até confuso, porque você quer ir pela linha da interpretação, mas através da mediunidade está sendo dito outra coisa. Então, às vezes, gera uma confusão ali. Então, para mim, é mais proveitoso quando se fica somente na clarividência e na audição. Já aconteceu de ir dar uma consulta e não teve psicofonia na hora, ou não escutava, ou ninguém está respondendo do outro lado? É muito comum isso acontecer. Mais comum ainda é quando tem alguma interferência energética, às vezes quando o paciente que está me procurando naquele momento, ele está muito carregado e aí, às vezes regido por obsessores, aí quem responde são os obsessores, causando atritos ali, confusões. Então já aconteceu de numa consulta, a entidade está conversando comigo e aí o obsessor vem se passando por uma entidade ou se passando até mesmo por um parente próximo, criando toda uma confusão ali na leitura. Aí a gente tem que pedir misericórdia, auxílio espiritual, para que o nosso mentor
tome a frente e organize as informações que eu estou recebendo naquele momento. Mas aí uma pessoa que já está começando, não tem tanta experiência, pode se confundir, né? Assim, no sentido de, será que é uma informação vinda ali de uma fonte bacana ou um obsessor? Por isso a importância das pessoas estarem buscando treinamento, uma ajuda, né? Para desenvolver. Aquelas pessoas que têm, no mínimo, a fé, que estão abertas, o acesso ele é muito mais dinâmico. Agora, quando ocorre de alguma pessoa estar descrente ou estar em desequilíbrio energético, aí desequilibra todo o trabalho. Então a gente, geralmente, antes de começar qualquer consulta, é feita uma limpeza, um benzimento, para que a gente consiga acessar o campo daquela pessoa, porque nós só somos um canal naquele momento, então nós acessamos o campo daquela pessoa. Se ela tiver em um desalinhamento, aí influencia completamente o nosso trabalho. Ou seja, uma forma de já ir preparando aquele terreno, né, para depois começar a consulta de uma forma mais segura, né, que esteja ali com os mentores, de tem fato. Pessoas que a evidência não abre. A evidência não abre porque a pessoa às vezes está tão sobrecarregada, tão ansiosa, que a gente só acessa ansiedade, medo. E aí tem que fazer toda uma limpeza energética para conseguir acessar os registros acásticos daquela pessoa. Entendi. Gente, daqui a pouquinho a gente tem uma novidade para vocês também, porque a KT vai estar com a gente aqui na Astral TV ao longo desse ano, viu? Já já nós vamos falar sobre isso. Agora a gente já tem essa imagem linda dos chakras, né, aí atrás, para a gente entrar na nossa pauta do dia, que são esses 7 centros de energia. KT, o que faz com que, para as pessoas entenderem, né, que os chakras fiquem desequilibrados? Olha, nesse quesito, eu gosto muito de abordar o conceito kardecista, que entende que os valores, as virtudes, o comportamento ético e moral é o que vai influenciar no condicionamento dos chakras. Então, o chakra está envolvido no hinduísmo, né, porque os chakras vêm de uma leitura hinduísta, nos 7 vórtices responsáveis pela movimentação do nosso corpo energético. Então, por exemplo, nós temos dentro do hinduísmo 3 subdivisões, que são, a primeira subdivisão é o corpo denso, conhecido como Stula Sharira. Stula Sharira é toda a matéria, a expressão da matéria. Dentro do Stula Sharira nós temos mais uma expressão que se chama, se eu não me engano, o nome do Stula Sharira é o Annamaya Kosha, que é a expressão energética do corpo denso. Aí depois nós temos o corpo sutil, onde estão presentes mais três desdobramentos. Nesse nós temos o Pranamaya Kosha, que é o corpo energético, nós temos o Manomaya Kosha, que é o corpo do instinto, e nós temos, por último, o corpo, se eu não me engano, é o corpo sutil da mente, que é o Vishnamaya Kosha. Então, esses 3 corpos respondem ao corpo sutil. E por último, nós temos Anandamaya Kosha, que é o corpo búdico, que é o corpo da ascensão e da iluminação. No Pranamaya Kosha é onde estão centralizados os nossos 7 chakras. Entendi. Que aí ocorrem todos os desdobramentos. 7 chakras, galera, que tem glândulas físicas que os representam, né? No nosso corpo físico, glândulas mesmo, né? Como a pineal, no coronário, né? Tireoide, aqui no laríngeo. Então, essas glândulas, elas são representações físicas dos chakras. Os chakras, a gente tem aqui a ilustração do 7. Vamos comentar para as pessoas quem é quem aqui? Bora lá, vamos começar do básico, raiz, Sim. Lá embaixo, vermelhinho. Isso, o básico, representado pelo sacral, também conhecido como Muladhara, é o chakra que representa a matéria. Então, tudo que simboliza a matéria, por exemplo, aquelas pessoas que estão ainda envolvidas muito com a matéria, né, são apegadas, né, que ainda não tiveram iluminação, elas vibram somente o chakra Muladhara. Então, o que acontece? Nós temos os 7 chakras em trabalho constante, eles estão o tempo inteiro em movimento, só que vai depender do nível de evolução daquele ser, a iluminação daquele chakra. Entendi. Então, nós temos, por exemplo, Dalai Lama. É um ser de uma alta iluminação. Ele é um ser que já iluminou todos os chakras. Então, nós temos exemplo daquelas pessoas que são apegadas, iluminaram só o chakra Muladhara. E aí, conforme você vai evoluindo em contexto moral e ético, você vai ascendendo os outros chakras. Muito bem.
E aí, de repente, uma forma de as pessoas energizarem esse chakra, porque às vezes a pessoa tem dificuldade de materializar, de concretizar a coisa na vida, né? Pode ser que esse chakra esteja em baixa, né? Sim, sim. Isso pode acontecer muito e isso reflete de uma forma grandiosa na vida da pessoa. Então, por exemplo, se a pessoa ela acaba tendo que trabalhar muito desapego, ela acaba tendo que trabalhar muito medo, para desenvolver a iluminação do chakra Muladhara, por exemplo, e ascender para os chakras superiores. Aí existem as práticas magísticas que também auxiliam no desenvolvimento desses chakras. O Muladhara é um chakra muito telúrico, então tudo que envolve as energias da Terra é o que traz o equilíbrio desse chakra, como também o desapego, como também o trabalho de retirar de si o medo, né, iluminar a confiança, a fé, todos esses valores que vão estar trazendo para você um avanço espiritual. Ok. Aí na sequência a gente tem ali o laranjinha, está na região do umbigo, né? Sobre o que ele fala para a galera? O laranjinha, ele é o Vadhisthana, conhecido como chakra também, que simboliza o sexo. Então a sexualidade, o ímpeto, o desejo, é o que transmuta a energia desse chakra. Muitas pessoas que não conseguem concretizar fases na vida, muitas pessoas que às vezes patinam o tempo inteiro pela vida, começam e não terminam, começam vários fatores e não concluem, é porque esse chakra está em desalinhamento. Então, para estar alinhando esse chakra, é mais proveitoso mesmo trabalhos magísticos, trabalhos de, por exemplo, energização, passes energéticos. A meditação é fundamental também para estar alinhando esses chakras. A cristalterapia, a litoterapia também é fundamental, como por exemplo posicionar cristais específicos como quartzo verde, com quartzo rosa ou quartzo melancia sobre esse chakra, vai estar também ajudando a alinhar todo esse processo. Gente, fica ligadinho aí em tudo que a gente está falando dos chakras para vocês refletirem de repente qual chakra não está de acordo, né? Qual chakra seu não está legal? Ó, ela está falando o que cada chakra representa. Se de repente aquela área da sua vida ela está ali prejudicada, pode ser um indício de que aquele chakra não está fluindo bem. Então vamos refletindo ao longo desse bate-papo para a gente entender e concluir quais chakras a gente está precisando dar uma fortalecida. Então falamos ali do umbilical, já falamos do básico, aí na região do estômago, a luz amarelinha ali. Isso, o amarelo é o Manipura, é o conhecido como plexo solar ou umbilical. O umbilical ele representa o ego, então a gente coloca 70% da humanidade paralisada nesse chakra, porque tudo que simboliza o ego, as vaidades terrenas, é o que transmuta a energia desse chakra. Só que o ego também é impulso, é ação. Então, quando a gente está desanimado, quando a gente está sem expectativa de futuro, é porque esse chakra está precisando ser visto, ser notado, está precisando de um cuidado maior. Então, os chakras, eles são vórtices de energia. Nós temos, além dos 7 chakras, temos outros distribuídos pelo corpo. Então, o Manipura, por ele ser o chakra também do movimento, quando ele está em desalinhamento, influencia todos os outros chakras. Então, para que a gente consiga alcançar um maior equilíbrio dentro de todos os outros chakras, um alinhamento espiritual, é fundamental que nós trabalhemos a humildade nesse chakra em específico, para que a gente consiga ter mais desenvolvimento, mais evolução. Porque os chakras, eles estão muito ligados com valores, né? O que é o valor? O que é a ética? É a energia que a gente emana o tempo inteiro. Então, se você emana amor, se você emana reconhecimento, você vai ascendendo para os outros chakras. Então é preciso que a gente tenha todo esse autoexame, essa reforma íntima para estar evoluindo em relação aos chakras e tendo equilíbrio e harmonia na vida. Uma curiosidade, galera, também é que se aquele chakra estiver prejudicado por muito tempo, né, sem fluir o que ele pode, o potencial energético que ele pode, os órgãos que estão ali naquela região, eles também podem ficar doentados, não é? Sim. A influência dos órgãos tem relação com os chakras inferiores. Então, do cardíaco, né, que é conhecido como Anahata, o chakra cardíaco, para baixo, são todas as influências dos nossos órgãos. Então, se os 3 chakras inferiores eles estão em desalinhamento, é a partir daí que a gente começa a desenvolver tumores, cânceres, depressões. Por quê? Porque o chakra não está mandando energia o suficiente para os campos necessários para que a gente possa ter fluidez.
Por isso a importância de você avaliar constantemente como estão os seus chakras e buscar um alinhamento, porque aí já previne uma série de doenças, né? Sim, sim. A gente tem que começar a entender que energia também é fisiologia. Então, quando nós falamos de fisiologia sutil, estamos falando do quê? Do mecanismo da nossa inteligência energética. Da mesma forma que nós nos atentamos a cuidar dos nossos órgãos, da nossa saúde física, a saúde energética também é fundamental para que a saúde física aconteça. Então, uma enfermidade, uma doença começa no campo energético e vai se desdobrando até materializar no corpo mais denso, conhecido como Stula Sharira. Então, quando a gente começa a trabalhar os campos sutis, isso reverbera 100% na nossa vida. Tá vendo, galera? Então, vamos aí se cuidar. E chegamos agora no Anahata, né? O chakra aí do coração, verdinho. Isso, perfeito. Os mestres dizem que as pessoas que chegam na iluminação desse chakra já alcançaram um processo evolutivo meio caminho andado ali da vida. Então, o Anahata, ele simboliza o amor genuíno, o amor incondicional sobre todos os seres. Então, como que eu faço para equilibrar o Anahata? É importante separar o amor romântico, que não tem nada a ver, com esse amor existencial, esse amor genuíno, o amor por quem você é, o amor próprio. A Anahata fala sobre isso, sobre autopreservação, sobre autocuidado. E é fundamental também, como seres, né, que somos impulsivos, emocionais, que olhemos para esses chakras, principalmente a Anahata, com maior atenção para alinhar o nosso campo emocional, porque somos bomba-relógio, né? Qualquer momento, por influências diversas, seja no trânsito, seja alguma desordem com o vizinho, esse chakra é o que mais está sempre ali sendo estimulado. Então é muito natural que esse chakra se desequilibre se nós não tenhamos paciência, se nós não tenhamos fé, se nós não tenhamos principalmente essa autopreservação, de não entrar em crises com tanta facilidade, procurar meditar mais. Então, o que seria fundamental para equilibrar o Anahata? A prática do amor, a prática da compreensão e principalmente a prática do perdão. Olha só, e esse chakra estando mais equilibrado, harmonizado, a vida flui de uma maneira muito melhor, né? Porque se a gente for ver, ele está no meio do caminho dos chakras, né? A gente tem 3 embaixo, 3 em cima. Então, é o chakra do equilíbrio, né? Equilibra a vida. Exatamente. Né? Ele que separa os chakras superiores dos chakras inferiores. Uma vez que você chegou no chakra Anahata, que é a sua Kundalini, né? Que é a serpente que desperta do chakra base até o topo da cabeça, uma vez que você chegou no Anahata, você já alcançou um estado de iluminação. Gente, daqui a pouquinho dica para você harmonizar os seus chakras, tá? E aí temos aqui o laríngeo. Laríngeo, conhecido como Vishnahudha, é o chakra responsável pela comunicação, pela inteligência, pelo raciocínio. Então, às vezes as pessoas pensam, nossa, vou estimular o meu frontal porque eu quero... Não tem nada a ver. O que está responsável pelo pensamento, pela mente, é o chakra laríngeo. Então, que traz a comunicação, que traz também o conhecimento. Então, quando as pessoas não estão sabendo para onde ir, que caminho seguir, o que fazer, sabe quem eu sou, procurar ter o entendimento, é necessário que tenha toda uma concentração nesse chakra para que as coisas fluam mais. A citrino, ela é maravilhosa para trabalhar o chakra laríngeo, porque ela traz o movimento, ela traz a expansão, traz o alinhamento, falando da cristalterapia. Você sabe que esse chakra é o que eu tenho mais desenvolvido. Acho que falo muito, né? Você trabalha com fala, com comunicação, é o que eu tenho mais desenvolvido, só que é o que eu mais gasto energia, vitalidade. Então, quando eu sinto qualquer perda de vitalidade, né? Comentando com vocês, para vocês entenderem um pouquinho, né? Que nada como a gente exemplificar. Aí quando eu sinto perda de vitalidade, parece que sai desse chakra, aí garganta inflama. Exatamente, porque tem tudo a ver. A enfermidade começa principalmente nos nossos vórtices de energia. Eles estão ali rodando, produzindo energia. A partir do momento que a gente sobrecarrega um chakra, quando a gente acaba não tendo o equilíbrio, aí faz com que gere uma enfermidade no corpo denso. Naquela região, né? Então é isso, desde pequenininho.
pequenininho, sempre, garganta inflamada, qualquer coisa, né, quando dava uma baixa, o emocional caía, já ia nessa Isso, os nossos área. chakras, eles não começam a atuar a partir do nosso processo reencarnatório. Eles já vêm se fragmentando de outras reencarnações. Então, aquelas pessoas que nascem com algumas enfermidades, algumas doenças crônicas, é porque fizeram mau uso desses chakras durante suas reencarnações passadas. Aí vem com o propósito, nessa reencarnação, de iluminar esse chakra. Ok. E aí o próximo chakra que nós temos aqui na região do terceiro olho frontal. É o Ajna. É o chakra responsável por toda a mediunidade. Tá. Então, toda a faculdade mediúnica, todo o processo de sabedoria e ascensão espiritual é responsável por esse chakra. Por isso que, quando a gente procura desenvolver a nossa mediunidade, você encontra sempre exercício de visualização, sempre exercício de mentalização, de meditação consciente, até os exercícios de desdobramento, projeção astral. Por quê? Porque esse chakra, uma vez estimulado, uma vez trabalhado, expande todo o teu campo áurico, todo o teu campo mediúnico, para que você consiga ter uma maior canalização. Muito legal. Para você que está chegando agora, estamos falando sobre chakras. Já uma dica para você harmonizar os seus chakras, e ainda hoje atendimentos com AKT, que trabalha com psicofonia, tá? O último chakra, o sétimo, é o coronário. Isso. Coronário, Sarasrara. É o chakra responsável por toda a nossa ancestralidade. Então, quando a gente está sendo criado por dentro da minha religião Umbanda, por Zambi, Olorum, é o primeiro chakra a ser nos acrescentado, o primeiro chakra a ser formado, é onde está todo o nosso genoma, toda a nossa fita de DNA está concentrado nesse chakra. Então, as pessoas acreditam que o chakra Sarasrara, né, que é o chakra coronário, ele está no topo da cabeça. Só que, na verdade, ele está na nuca. Por quê? Porque antes nós tínhamos a nuca maior. Então, essa parte, né, se você for ver até a evolução, né, no contexto evolutivo, era maior por essa parte, porque era o nosso chakra ficava bem concentrado aqui. Aí, conforme nós fomos, de certa forma, evoluindo, aí fomos perdendo acesso espiritual, até mesmo com a nossa alimentação, porque é fundamental dizer também que o chakra está muito envolvido com a sua alimentação. Quando a gente fala sobre alimentação, é realmente sobre o que a gente se alimenta e o que a gente se nutre em relação a pensamentos e emoções. Então, durante todo esse processo evolutivo, desde a nossa primeira reencarnação, a gente acaba que calcificando as nossas glândulas, né, através de uma alimentação não consciente e se nutrindo de pensamentos que são maléficos para nós. Isso faz com que ocorra um processo de calcificação nos nossos chakras. O que é isso? A falta de acesso. Então o chakra vai se calcificando até que ele deixa de trabalhar, e aí a gente desce, aí desce, aí desce. É o que acontece hoje. Muitas pessoas que acabam não tendo um despertar espiritual, acabam indo para a descrença, acabam até sendo céticas mesmo, porque não tiveram um despertar de todos esses chakras. Então, esse é um dos chakras fundamentais para que a gente tenha e acesse uma sabedoria espiritual, uma iluminação, porque é o chakra que nos conecta com a nossa origem, é o chakra que nos traz a consciência do que somos. Então, é fundamental também que a gente tenha a prática, nesse caso, hoje nós temos como ferramenta a religião para nos conectar, né, com o divino, com o sagrado. Então, esse chakra é estimulado muito através da música, né, o mantra, os cânticos, tudo isso ativa esse chakra. Por quê? Quando a gente pensa lá nos primórdios, o que os nossos ancestrais faziam para se conectar? Através dos cantos, das danças. Então, a expressão artística é fundamental para acessar esse chakra. Então, percebe que quando as pessoas, por mais que não tenham conexão nenhuma com religião ou espiritualidade, vai num show, aqueles shows gigantescos, a energia que elas emanam, a alegria, a felicidade, o entusiasmo, é porque naquele momento esse chakra está pulsando. Então, não existe miticismo, é a prática daquilo que é bom, daquilo que é sagrado, daquilo que te faz bem, para estar estimulando esse chakra de uma forma moral e valorosa. Muito legal. Gente, isso que ela falou sobre alimentação e chakras realmente é uma coisa que a gente tem que se policiar, viu? Por exemplo, existe um estudo, né, que fala sobre o flúor, né, pasta de dente.
A gente consome pasto, utiliza no dia a dia e isso vai calcificando aqui a nossa glândula pineal. E aí, como consequência, né, atrapalha todo o nosso processo de conexão com o mundo espiritual, né, de você obter ali canalizações. Então já faz um tempo que eu tenho utilizado só pasta de dente vegana, sim, porque como eu trabalho, né, paranormalidade, sexto sentido, assim como você, influencia e a gente tem que estar bem ali para poder fazer a nossa conexão, né, e conseguir usar o que nós temos de melhor, né? Isso, e quanto mais você vai abdicando dessas alimentações, seja a alimentação de tecido animal, que também influencia, seja a alimentação com flor, com alimentos condensados, tudo isso influencia no desenvolvimento, no aproveitamento desses chakras. Muito bem, gente. A gente vai fazer um rápido intervalo. Quando voltarmos, vamos dar uma dica para a galera de como manter os chakras em ordem, harmonizados? Com certeza. Falando sobre chakras, tá? Já vou convidar todo mundo a seguir no Insta a KT nesse momento. Vai soltar o Insta dela aqui para vocês, olha lá, @euktmateus. KT é com TH, THE, Mateus também é com TH, tá? KT Mateus. A KT tem feito muito conteúdo também, né? Isso, eu trabalho bastante com conteúdo desenvolvendo conhecimento dentro da Umbanda, também trabalho com a parte de auxílio mesmo emocional, dando orientações no meu perfil, né, de comportamento, porque eu acredito que o processo evolutivo ele está relacionado com a reforma íntima. Então, de nada adianta termos práticas religiosas se não tivermos práticas espiritualistas. Então, a prática espiritualista consiste em você fazer uma reforma íntima, você se regenerar para que isso seja transmitido para o universo e assim volte para você, né, de uma forma evolutiva. Então, eu trabalho muito esse conceito de orientação, de também passar conhecimento em relação à Umbanda e à espiritualidade como um todo. Muito bem, vamos segui-la. E para você que quer fazer a sua pergunta, já ela vai começar a se concentrar para utilizar dos dons dela para te responder. Dons que são geralmente clarividência e psicofonia. Como que você vai fazer? Você pode contribuir com a Astral TV, enviando sua pergunta, tá? Sua data de nascimento, seu Pix para essa chave que está aparecendo aqui, tá? Então você envia o seu Pix a partir aí de R$20 para essa chave, código 11, número 961140628. Manda o comprovante, nome, data de nascimento no WhatsApp, que a produção vai pôr sua pergunta na tela. Aí você contribui com um projeto lindo que estamos fazendo, né? De levar a espiritualidade para as pessoas através dos meios de comunicação, e você também vai ter o seu auxílio. Aliás, esse projeto lindo está dando frutos. KT vai estar com a gente agora toda semana, né? Axé. Exatamente. Estou entusiasmada mesmo. É muito importante para mim encontrar esse lugar, esse local de fala, de você poder colocar em prática aquilo que você acredita e principalmente acessar as pessoas da mesma forma em que em algum momento pessoas como você me acessou. Então hoje nós não vemos muito espaço para que a gente possa expandir os conhecimentos místicos, sejam esotéricos, espirituais, como a Umbanda, como outras religiões, que vem acessando, vem trazendo um direcionamento para essas pessoas que se identificam com a Umbanda. Então hoje nós temos, por exemplo, muitos jovens que se identificam com a Umbanda. Nós temos uma população que, ao mesmo tempo que se identifica, existe tanto preconceito acerca dessa religião que às vezes a pessoa fica inibida em explorar, em avançar. Então quando a gente traz de uma forma natural, sem misticismo e principalmente mostrando que a espiritualidade ela é ciência, que hoje talvez a nossa ciência ainda não esteja preparada para abordar, mas logo, né, com a nova era, chegada na nova era, vai estar aí trazendo para a gente toda essa explanação. Hoje se vê como ferramenta para trazer esse conhecimento. Então, para mim, é uma oportunidade. Muito legal. Programa Saravando, tá? Vai ser o programa novo da Astral TV, tá? E vai passar de quinta-feira, né? Quarta-feira, ao vivo, pela Astral TV. Isso.
né? E sempre trazendo algum tema interessante e também respondendo o público. Sim, com certeza. Acredito que todas as formas de acesso que a gente puder trabalhar, pôr em prática, assim, será primordial. Muito legal, gente. Então fiquem ligadinhos que logo mais a gente já vai começar a divulgar para vocês. Mas vai ser de quarta-feira, final da tarde, né? Os programas da Astral TV geralmente são de manhã, no meio da tarde, à noite. Falta alguma coisa aí no final da tarde, né? Isso é ótimo, perfeito, porque a gente vai estar podendo desmistificar muita coisa aí que a galera acaba pensando, né? O que é Exu, o que é Orixá, o que é energia, como entender a espiritualidade. Recebo muitas mensagens no meu Instagram de pessoas que estão sofrendo mesmo com os arquétipos da mediunidade, não entende, aí vai passar no neurologista, aí a pessoa passa algum psicotrópico, só que na verdade é mediunidade. Então é a gente cuidar da mediunidade da mesma forma que a gente cuida de qualquer outra coisa. Então vai ser uma maneira de você cuidar da sua mediunidade. A gente tem pessoas de muitos países que acompanham a nossa programação e às vezes não tem um lugar que possa frequentar. Então, assim, é claro, quem tem um lugar, quem pode ir, legal, mas muita gente não tem. Então vai ser uma forma dessas pessoas cuidarem à distância um pouco do lado espiritual delas. Sim, né? Que é completamente natural, né? O propósito da Umbanda, tanto que Umbanda vem de umbando. Então, o que é isso? É você trazer para si a sua consciência da sua espiritualidade, entender que você é o seu templo, entender que aonde você estiver e como você estiver, você é capaz de pôr em prática a sua espiritualidade. Então, o propósito maior também é trazer essa autonomia, esse protagonismo para todos aqueles que sentirem o chamado pôr em prática a sua espiritualidade sem mistificação e principalmente sem limites. É você entender que você faz a sua espiritualidade, a sua forma, da forma que faz sentido para você. Porque o que faz sentido para você é o que é sagrado. Ponto. Perfeito! Gente, antes da gente começar a atender, vamos dar aquela dica para o pessoal para manter os chakras em ordem? Algum exercício, uma técnica de harmonização? Olha, no hinduísmo, nós temos os pranamayas, que nada mais são do que os pranamayas ou pranayamas são práticas de exercícios de respiração. Por quê? O que é a respiração? Nós entendemos que toda a energia vril, né, que é conhecida como energia cósmica, ela é absorvida e dessa forma que ela é absorvida, ela faz com que os nossos chakras se encontrem em movimento. Então, as pessoas, elas às vezes pensam, né, pela falta de conhecimento, que a gente precisa ter uma prática exaustiva de banhos de ervas, ou de orações, ou disso, aquilo, para que a gente tenha alinhamento. Quando, na verdade, isso se faz necessário, só que o que de fato traz esse alinhamento é a meditação, e principalmente a meditação consciente, que é onde entra a respiração. Então, como que eu faço para alinhar os meus chakras? Respire. Através das técnicas dos pranamayas, que nada mais são, ou pranayamas, que nada mais são do que a respiração consciente. Então, existem exercícios, como por exemplo o exercício da Ida Pingala, que consiste em você inspirar com a narina esquerda, né? Você faz esse movimento, coloca os seus dedos sobre a sua narina, né? E aí você inspira, retém, aí você muda. E expira com a narina direita. E você faz esse exercício, porque esse exercício traz o alinhamento dos chakras. Então, a inspiração consciente, o reter, a apneia do ar, porque você inspirou, você absorveu a energia. Aí você reteu, você manteve a energia. Aí você expirou, você soltou, aí a energia correu. Então você soltou a energia. E é a partir daí que os vórtices começam, os chakras começam a atuar de uma forma mais alinhada. Então o exercício de respiração, ele é fundamental também para reduzir a ansiedade, para trazer você para o momento presente e, consequentemente, também alinhar os seus chakras. E a pessoa também pode visualizar as cores, né, dos chakras, para poder estimular, né, visualizar eles brilhantes, né, bem bonitos. O exercício lembra que o exercício de visualização trabalha bastante o chakra Adina. Então, quando você trabalha a visualização, você também está iluminando
todos os seus chakras. É importante compreender que quando nós fazemos uma visualização, realmente é uma criação de pensamento. Então, quando você cria uma forma de pensamento, aquilo está ocorrendo em cima do seu chakra. Então, às vezes as pessoas têm segurança, mas eu estou fazendo visualização e não tô acreditando, ou não sei se está. A partir do momento que você se põe a criar uma forma de pensamento, aquela forma de pensamento está atuando sobre a sua criação. Então, os exercícios de visualizações, seja símbolos específicos, tem pessoas que utilizam o símbolo do Reiki, tem pessoas que utilizam mandalas específicas sobre os chakras, também ajudam, assim, maravilhosamente. Perfeito! Bom, bora lá então, agora vamos para os atendimentos, vamos começar a atender você através agora da psicofonia, da clarividência, do contato com os seus guardiões e com os protetores dela também KT, tá? Então aqui tá o WhatsApp da Astral TV para você poder mandar a sua pergunta, tá? Você faz sua contribuição, envia pra gente o seu nome, sua data de nascimento, sua pergunta que nós vamos responder. Pode soltar a primeira pergunta na tela, por gentileza, vamos ver quem vem. É o Paulo. Ele está perguntando sobre a vida amorosa com a Márcia. Ele se chama Paulo Roberto do Nascimento, é um leonino, do dia 13 de agosto de 61. Ele queria saber sobre a vida amorosa com a Márcia Andréia de Oliveira Ramos, do dia 27 de novembro de 73, Sagitário. Então, ele é o Paulo e queria saber sobre a vida com a Márcia. Aqui traz que o momento presente se encontra em insatisfações e inseguranças. Até o fim da lua do dia 16 de março de 2022, graças a Deus, um alinhamento que provará tanto para um quanto para o outro, que ambos se encontram um na vida do outro com um propósito maior. Um relacionamento que se dá de idas e vindas, então eles estão sempre muito conectados, ao mesmo tempo que estão sempre indo e vindo. Graças a Deus, até o dia 16 tudo isso se alinha, trazendo harmonia e prosperidade. Então pode mergulhar sem medo. O Paulo, ele acaba sendo extremamente sistemático, então ele precisa o tempo inteiro estar sob o controle de tudo. Então é procurar ter mais parcimônia para compreender as exigências também da Márcia. E aí tudo isso vai estar alinhando. Então colocar menos exigências e deixar com que as coisas fluam mais. Graças a Deus, por ser um relacionamento que vem de vidas passadas, traz o propósito e o direcionamento. Boa sorte, Paulo. Boa sorte, querido. Vamos lá, pode soltar outra pergunta na tela para a KT, vamos responder outra pessoa. Tá? Estamos hoje com psicofonia, tá? E clarividência. Bom, agora a gente vai atender o Márcio. Márcio de Lima Alves, é um pisciano, do dia 2 de março de 79. Ele diz: gostaria de saber sobre minha saúde e minha vida financeira. Vamos ver, Márcio, pisciano, 2 de março de 79, saúde e finanças. A vida financeira começa a engrenar agora, a partir dessa segunda semana, aqui traz, que entre sábado e terça-feira, uma proposta que entra, trazendo direcionamento financeiro. A saúde, ela está irregular. Eu vejo ele se movimentando muito para alinhar a saúde, só que ao mesmo tempo, acaba que tendo inseguranças. Então ele tem mais medo de ter algo do que realmente tem. Então é para ele procurar ter menos medo. O medo é o que acaba influenciando ele em relação à saúde, onde ele acaba atraindo excessos de negatividades para a vida dele, principalmente onde entra a regência de obsessores, que é o que está fazendo ele desses 4 meses para cá ter muitas oscilações. Então é preciso que ele tenha principalmente uma prática espiritual e principalmente energética, onde entra o trabalho dos chakras, né? Alinhar os chakras dele, para que ele faça um filtro com todas essas influências energéticas que estão levando ele para todos esses medos em relação à saúde dele. Mas graças a Deus, todos esses propósitos que ele está colocando na cartilha, ele consegue engrenar. Então, Márcio, tem boas novas vindo aí em relação à prosperidade, mas fique atento para que o seu medo não aumente os problemas de saúde, não crie essas realidades que a gente teme, tá? Boa sorte para você.
Bom, vamos lá, vamos responder outra pessoa, pode soltar, vai chegando as perguntas aqui aos pouquinhos, os meninos estão programando aqui tudo pra gente pôr, tá? Então, como você participa é muito simples, você envia sua pergunta, seu nome, sua data de nascimento, sua contribuição para a Astral TV, através dessa chave Pix que está aparecendo aqui embaixo, ó. Aqui, código 11, número 961140628. Feito isso, fez sua contribuição, você manda, além desse comprovante, o nome, a data de nascimento e a pergunta objetiva para cá, para esse mesmo número de WhatsApp que a produção vai colocar a sua pergunta na tela. A gente pode falar de amor, a gente pode falar de trabalho, a gente pode falar de prosperidade, a gente pode falar de N coisas aqui, o importante é você sair com aconselhamento. Catê, essa tragédia que aconteceu, né, em Petrópolis, que está acontecendo ainda, que não para de chover, as pessoas ficam muito desesperadas, né, com tudo isso, e é um tipo de coisa que põe a gente para baixo, né? Quando a gente assiste, quando a gente vê, somos humanos, né? E a gente vai se solidarizando e ao mesmo tempo se conectando com aquelas energias, né? O que você orienta para as pessoas que tiveram aí, né, uma perda, ou estão tendo, ou estão enfrentando esse momento difícil, o pessoal do Rio de Janeiro que a gente ama e que está sempre acompanhando a gente aqui, o que você passa para essas pessoas, poderia dizer, para a gente tentar diminuir um pouco essa dor? Primeiro, se apegar à fé e compreender que não há erro em tudo o que ocorre. O planeta está passando por um processo de regeneração, é uma preparação para a nova era. A partir do momento que nós entramos, né, nesse processo de regeneração, está havendo uma limpeza na psicosfera planetária, né, que é o envoltório do planeta, está havendo uma limpeza em todo o processo de experiência de todos nós, né, terrenos. Então, é necessário que nós tenhamos a consciência de que não caiu uma folha da árvore se Deus não permitir. Então, infelizmente, né, tomando do ponto de vista de tanta tragédia, a tendência é aumentar. Então a natureza ela está se mostrando, porque essas movimentações são necessárias, infelizmente ainda devido à nossa ignorância, para que haja uma evolução. Então tudo que está ocorrendo é para melhor, é para que haja uma evolução rápida. Então, graças a Deus, se nós fôssemos examinar do ponto de vista espiritual, era para estar muito pior. Era para estar acontecendo coisas muito avassaladoras, muito piores. Graças a Deus, estamos sob a misericórdia divina, então isso é ainda a misericórdia divina atuando e nos trazendo o quê? O crescimento rápido. Então, nós, né, só aprendemos quando, né, a água vem, bate ali, a gente, opa, preciso melhorar. Então, tudo isso é um processo de estímulo da fé, até porque esse ano é regido por Oxumaré. Então, o Xumaré é o orixá da renovação. E da chuva da também, chuva, né? Então, tudo isso vem como um grande propósito de limpeza. Não é negatividade, não tem energias negativas atuando, muito pelo contrário. Isso é um grande expurgo planetário que acontecerá ainda inúmeros fenômenos naturais que estarão levando o nosso planeta à evolução e com isso à unicidade, fazendo com que nós nos compadecemos com o nosso irmão e dessa forma compreendemos que somos uma fraternidade, que somos juntos, né? Porque quando ocorre um movimento como esse, nos solidarizamos, né? Nos compadecemos. O lado humano, né? É ativado. Muita força aí para todo mundo, viu, do Rio de Janeiro. Estamos aí enviando nossas orações, as melhores energias para vocês todos. É entender que por mais difícil que possa ser o momento, essas almas certamente estão sendo amparadas, né, do outro lado, e que recebam força, né, para poder prosseguir, tá? Nossa solidariedade aí a todos. Outra pergunta para Catê chegou aqui do Francisco José da Silva. O Francisco é do dia 29 de março de 89, portanto ele é um ariano, e ele diz: gostaria de saber sobre minha vida financeira e espiritual. Então alguém está perguntando dos dois lados, né, importantes. Financeiro para viver aqui na Terra é imprescindível, e o espiritual também, que é o que alimenta. A matéria ela entra num grande aprendizado, onde o motivo pelo qual esse filho não engrenou ainda foi pelo simples aprendizado de ter que ser autônomo.
Então, a preparação para que ele reconheça o próprio valor entrou nessa lua de 2022, trazendo a ele a prática dos seus próprios objetivos. Então, o progresso material entra a partir do momento que ele reconhecer os próprios valores e começar a pôr em prática todos os seus próprios intuitos. Ele não nasceu para ser comandado, e sim para comandar. É onde entra a expansão e o progresso. A vida espiritual, ela se encontra em desalinhamento. Então, ele precisa ter uma prática espiritual e, principalmente, ter mais parcimônia, mais paciência para compreender todas as intuições e principalmente os sonhos dele, onde ele entra com uma mediunidade muito forte ligada à avó paterna, que vem também trazendo para ele uma regência de sabedoria e um resgate espiritual perante todos os caminhos. Então ele precisa nada mais do que se conectar à sua ancestralidade espiritual, um povo muito forte, onde entra uma energia muito forte do Nordeste, onde ele vai estar se reconectando com essas ancestralidades e colocando em prática toda a mediunidade. Então até junho ele se alinha de ponta em ponta. Coisa boa, boa sorte, querido, aí nesse alinhamento, né? E fortaleça sua conexão com a sua ancestralidade. Pessoal, pode ir mandando perguntas, você já sabe como que você manda, né? Através do WhatsApp da Astral TV. Eu já vou te lembrar também que se você está precisando de uma consulta espiritual mais detalhada, porque aqui é uma pergunta, né? Você pergunta sobre amor, sobre prosperidade, só você fazer sua contribuiçãozinha com a Astral TV, envia seu Pix a partir de R$20, nessa chave que está aparecendo aqui, manda o comprovante, nome, data de nascimento que responderemos. Mas às vezes você precisa de uma coisa mais elaborada, você quer conversar com a KT em particular, porque ela pode te dar orientações, rituais que você pode fazer para melhorar a sua vida. Então, para você ter uma consultoria com ela e conversar, KT, minha vida não está fluindo, o que está acontecendo, o que está por trás disso, você vai procurá-la diretamente no Instagram. Então, está aparecendo aqui o Instagram dela, que é o @euktmatheus, KTCATHE, de Caterine, Mateus, né, o sobrenome MATHEUS, está aparecendo aqui, ó. Então você vai lá agora, segue ela, depois você manda uma DM, inbox ali perguntando, o pessoal que trabalha com ela vai te responder como que você faz para agendar a sua consulta, sendo que nesse momento pandêmico, ela também está fazendo por chamada de vídeo, tá? Então você pode procurar lá as informações. De volta com o Bom Astral aqui pela Astral TV, hoje recebendo KT Matheus, né? Estávamos com saudade. Ela que é médium, líder espiritual, estudiosa também, né? Desses assuntos de energia e espiritualidade, e vai estar aqui com a gente na Astral TV toda quarta-feira, final da tarde, né? Axé. Então acompanhem aí, né? Vejam aí no perfil da Astral TV e no perfil dela, que as informações serão divulgadas. Como que você segue o perfil dela? Se não estiver seguindo, vai rolar aqui na tela o Instagram, ó, @euktmatheus. Vamos lá para esse Instagram, que ela vai soltar arte, divulgando o dia, o horário, para vocês poderem acompanhar, tá? Um programa que vai falar sobre vários assuntos de espiritualidade. Sim, envolvendo a espiritualidade como um todo, né? Tendo como carro-chefe a Umbanda, mas entendendo a Umbanda como uma religião plural, né? Uma religião que acolhe todas as manifestações anímicas, né? O que é manifestação anímica? Manifestações do espírito. Então, entendendo principalmente o que é mediunidade, como se expressa a mediunidade, entendendo a cosmogonia. O que é cosmogonia? É o estudo das práticas religiosas, né? Entendendo sobre magia, sobre energia. Então, haverá muitos conhecimentos acerca da espiritualidade, da energia, e principalmente também entendendo orixás, as 7 linhas da Umbanda, entendendo a ligação dos 7 reinos, dos Exus. Legal, tudo isso saravando, que é o nome do programa, gente, saravando. Bom, vamos lá. Tem uma pergunta aqui já que foi mandada para ti, né? Vamos voltar para os atendimentos. Olá, boa tarde. Preciso de uma orientação. O nome dela está ali embaixo, ela pediu para não falar, mas só para você poder se conectar. A data, dia 6 de dezembro de 77. Preciso de uma orientação. Tenho uns familiares que sei que possuem mágoa, raiva de mim e da minha família mais próxima.
Estou tentando reverter estes sentimentos com orações, incensos, do meu jeito, com fé e com amor. Será que é necessário algo mais pontual? Vou conseguir quebrar essa mágoa, essa raiva que eles acabam cultivando? Regida por Inhaçã, uma alma que nasceu com o êxito e a prosperidade. Embora tenha conquistado tudo por conta própria, nasceu em um berço onde teve mais julgamentos do que o próprio acolhimento. Infelizmente, filha, a família não tende a lhe agregar em momento nenhum. Muito pelo contrário. Por serem almas karmáticas, aonde acabaram entrando com a agência de inimigos de vidas passadas, nessa experiência terrena, vamos ver, com débitos em relação principalmente à figura materna. Então, procurar apenas seguir o vosso caminho, compreendendo que somente a distância e as práticas de orações lhe guardarão e lhe guarnecerão ao momento da paz e de novas oportunidades. Então, ela vem nesse caminho mesmo da individualidade, de caminhar com as próprias pernas e de compreender que, diferente da família dela, ela vem com outro histórico. Então, é como se, em relação à família dela, ela foi a única que teve a prosperidade. Ela foi a única que teve um direcionamento para um caminho diferente, né, de todos os registros negativos que ocorreram na família dela. Ela conseguiu se distanciar disso e fazer um histórico mais leve, mais saudável. Então, o que o plano da espiritualidade dela pede é que ela apenas trabalhe o perdão, principalmente em relação a todo esse julgamento que ela sofreu, e siga. Não, ou seja, não precisa tentar ficar corrigindo a situação para que haja uma reaproximação amorosa. Na verdade, o distanciamento faz parte. Essa lapidação terminou com os 24 anos de idade dela. Então, aos 24 anos de idade dela, ela teve essa lapidação. Depois desse tempo, é o caminho dela mesma, que ela tem que seguir cada vez mais. Gente, é importante a gente tentar entender isso também, que às vezes a gente pensa que a gente tem que curar determinadas coisas e que a cura é a reaproximação, mas não necessariamente. A cura às vezes pode ser um desligamento saudável também, sim, né? Sim, às vezes tudo que nós temos que fazer é praticar o paisagismo, né? Sim. É deixar com que tudo flua e tome o caminho de origem, compreendendo que tudo está divinamente guiado. Então ela já está fazendo tudo direitinho, fazendo as orações, os incensos, é isso que ela pode fazer. Isso, ela é de um coração maravilhoso, líder, então ela traz uma prática, a decisão. Assim, se der 1000 coisas para ela fazer, ela realiza com perfeição. Só que tudo isso ela tem que concentrar na vida dela, porque se Deus me livre e guarde, ela concentra na família dela, eles vão fazer o que sempre fizeram, sugar ela o tempo inteiro e ainda terá como resultado a ingratidão. Olha só, um beijo, minha linda, boa sorte. Quer fazer a sua consulta completa com a KT? Segue ela no Instagram, tá? E daí você pergunta como que funciona, @euktmateus, tá? Vamos responder outra pessoa, agora é a da Luane Amanda Ribeiro, do dia 21 de dezembro de 90. Quero saber se o meu serviço melhora, porque está tão cansativo e desgastante. Vamos ver, da Luane. Amor, a partir do dia 6 de março traz a mudança. Na verdade, esse trabalho não traz a melhora, muito pelo contrário, um trabalho onde vós já se encontra empurrando com a barriga mesmo. Então, a partir do dia 6 de março, vós começa a bater asas para nova oportunidade que entra, trazendo prosperidade. Infelizmente, esse trabalho ele se encontra trocando 6 por meia dúzia. Então, é onde as energias estão estagnadas. É como se existissem eu vejo somente 2 pessoas, que é essa moça, né, que é regida por Oxum, e uma outra pessoa que acaba tendo conexão com ela, uma pessoa mais velha, que também acaba segurando as energias desse lugar. Agora, o restante é todos os outros jogam para não perder. Então, estão sempre subindo pela cabeça de todos. Então, tudo isso traz para ela insatisfações. Então, a partir de março, os caminhos começam a se alinhar mais em uma outra oportunidade. Tá ok, boa sorte então, né? Não fica dando murro em ponta de faca, busque se abrir aí para coisas novas, tá? Eu quero agradecer muito sua presença aqui com a gente hoje nessa manhã, foi bem especial, né? Nem sentimos passar de tão gostoso que foi, né? Gratidão pela contribuição, pela explicação dos chakras, né, das pessoas, pelas dicas e pelos atendimentos também. Lembrando que a KT vai estar aqui toda quarta-feira
com vocês no final da tarde, né, 5 da tarde, num programa aí que vai ter sempre um bloco de conhecimento, de orientação, os outros de atendimento, ao vivo e com muita interação, que é o Saravando. Para você saber mais a respeito, você tem que segui-la, que ela vai falar nos stories, ela vai colocar lá a data para vocês de estreia. Então o Instagram dela é o @eucatmateus e segue também a Astral TV, que é o @AstralTVOficial, que nos dois perfis a gente vai dar as informações para vocês, tá bom? Obrigado, viu? Gratidão, estamos juntos. Estamos juntos, gratidão. Gente, a gente também tá junto com você do outro lado, desejando para você um final de semana esplêndido com as melhores vibrações. Um beijo no coração, bênçãos de luz, bom fim de semana, a gente se vê segunda. Até lá, tchau, tchau.